graça dessa noite. Eu tenho me preparado essa noite para compartilhar com você um assunto que tem sido tão bom para mim. Às vezes nós passamos anos na tentativa de saber quem somos. Às vezes fazemos um esforço muito grande e é possível que a gente viva uma vida inteira sem saber quem de fato somos. Somos flagrados, às vezes, por comportamentos que julgamos que não é nosso, por uma fala que às vezes não parece nossa própria fala, e nos flagramos com grandes surpresas. Como que naquele momento nós agimos daquele jeito, falamos daquele jeito, nos comportamos daquele jeito, e nós não nos reconhecemos. E essa noite nós vamos fazer uma caminhada para dentro de nós. A filosofia tem um assunto interessante que os filósofos chamam de endorcismo. Endorcismo é um movimento contrário ao exorcismo. Exorcizar é tentar arrancar e colocar para fora. Endorcizar é dar um mergulho, imergir-se em si mesmo. Muitas vezes, na tentativa de negar aquilo que nós flagramos em nós, a gente fica tão apavorado com aquilo que a gente percebe. Por exemplo, um alto padrão de egoísmo, às vezes, né? A gente se percebe extremamente egoísta e como a gente se sente tão frustrado porque a gente é egoísta, a gente tenta negar ao invés de compreender. E ao invés de você exorcizar isso da sua vida, tirar para fora, você coloca dentro de um armário. E na próxima oportunidade, aquele egoísta salta do armário e assombra a nossa história. Então, descobrir-se, identificar-se, talvez seja a coisa mais importante no caminho de uma vida bem-sucedida. Nós temos o clássico Jacó, que tentou negar-se sua vida inteira com apoios familiares. Ele tentou negar o seu ser a vida inteira, até que ele entra dentro do reverso da sua história, lá dentro do Jabal, não é? do Jaboque, e naquele encontro com seu revés, ele acaba se encontrando consigo mesmo, e isso fez dele um príncipe. Eu tenho... Não é meu amigo hoje, porque estamos tão distantes, a gente não tem mantido relacionamento. Ele era pastor de uma igreja. E um dia, conversando comigo, ele disse: não, é porque eu estou pastor. Aí eu não entendi muito bem, perguntei a ele: você está pastor ou você é pastor? Ele disse: estou. Eu disse: e você é o quê? Ele disse: advogado. Mas é que eu estou terminando o meu curso e eu não posso me dedicar à advocacia, não? Eu não posso deixar de ser pastor, ou de estar pastor, porque isso financia meu projeto de advocacia. Não é que ele fosse um mau caráter, não é que ele fazia mal o que ele fazia, é que ele não era aquilo. E sabe, quando a gente não vive a história da gente, a gente vai oprimir alguém, a gente vai machucar alguém, a gente não vai ser excelente naquilo, a gente vai se esforçar. E no caso dele,
o brilhantismo que ele começou a desenvolver na advocacia era claro. Ele não era pastor, ele estava pastor. Mas para ele descobrir isso foi sair de um mundo de hipocrisia. Descobrir que não era um pastor para ele foi uma chance dele não viver uma vida cínica. Então, quando eu me descubro, eu abro um caminho para não viver um cinismo. Poxa vida, quantas pessoas nós conhecemos que elas são cínicas? Elas vivem uma realidade, na verdade elas representam um personagem. Porque elas não são aquilo que elas são, elas estão representando. E elas estão representando em várias áreas da vida. Eu não estou aqui falando do pastor que representava. Eu estou dizendo que em muitas áreas da vida nós estamos representando um bom moço. Acho que até domingo eu toquei na história do filho pródigo, quando eu disse que para mim a impressão que eu tenho é que as ovelhas negras podem ser as mais brancas do rebanho. E as brancas podem estar morrendo de vontade de ser pretas, mas não tem coragem. Então, elas vivem uma frustração, desejando ser um doido, mas não é doido, porque doido não dá popularidade. Vai morrer frustrado. Aí eu peguei os 2 filhos, né? Rapidamente, no domingo eu peguei os 2 filhos e olhei para aquele filho que não era pródigo. Vocês conhecem a história, não é? O cara que ficou em casa, parecia o bom moço, mas ele morria de vontade de comer uma ovelha e não podia, porque ele tinha uma censura pessoal. Ele não era aquilo que ele queria ser. Ele vivia uma figura, ele era um representante. Ele não era ele. Ele se feria, se magoava, inclusive porque não conhecia o pai e não conhecia as regras da casa. Ele vivia equivocado. Ele não conhecia o pai, porque o pai diz: meu filho, o rebanho que é meu é teu. Se você quisesse, era só pegar e matar. Mas ele achava que o pai era mais austero do que era, porque ele não era ele representava. E quando a gente representa, todo mundo acha que todo mundo representa também. A gente cai no mesmo erro que a gente está correndo, porque a gente está representando, então todo mundo representa também. A gente não consegue ver que as pessoas, elas podem estar sendo elas, e nós representando. No caso, o irmão era ele mesmo, ele meteu o pé na jaca, meteu a cara no mundo e se descobriu. Pior foi ter ficado e nunca ter se descoberto. A angústia, a amargura daquele rapaz, no diálogo dele com o pai, está evidente, ele nunca se reconheceu. Ele fez o papel que o pai esperava que ele fizesse. Ele foi controlado pela expectativa de um pai que ele julgou que era como ele julgava que era. Não um pai doce, amoroso. Ele criou uma ideia do pai e se moldou segundo a expectativa que ele tinha de um pai. Estou complicando aqui, gente? Está tudo bem aqui? Então a mensagem de hoje, ela vai por um caminho de ajudar a gente a descobrir. Sabe, eu ficaria muito feliz, mesmo depois dos 50 anos, de descobrir que eu estou fazendo a coisa errada, porque eu terei uma chance de morrer fazendo a coisa certa. Entende? Então eu vou entrar por um caminho, eu espero que seja fácil. Se houver dificuldade, todavia, eu vou mais devagar. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou usar como tema da mensagem de hoje um conceito de um filósofo chamado Martin Heidegger. Esse camarada tem uma maneira de entender as coisas muito interessante, e eu queria caminhar com você
por este caminho. E o tema da mensagem de hoje é: o homem habita em sua linguagem. Pode repetir, por favor? Mais uma vez, por gentileza. O homem habita em sua linguagem. Muito bem. João, capítulo 15, versículo 3. Essas são palavras de Jesus. Eu vou pegar só um fragmentozinho desse versículo, que diz assim: vós já estáis limpos pela minha palavra. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Bom, o tema que eu dei sugere que a nossa linguagem, ela é o ambiente onde nós habitamos. A linguagem, ela não é só falada, oral. A linguagem tem seus muitos signos e maneiras de nos comunicarmos. Por exemplo, nos comunicamos com olhares, não é? É parte da linguagem. Nos comunicamos com nossa indumentária, nossa roupa. Nos comunicamos com a postura corporal, né? Se eu, por exemplo, e falo de Vitória para você: Vitória, há uma contradição entre minha linguagem corporal e minha linguagem oral, ok? Estou muito entusiasmado. Eu não estou entusiasmado, minha linguagem corporal me traiu agora, né? Uma traição. Então, a linguagem é toda forma de signo que você vai usar para transmitir o seu mundo, para comunicar suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. Então, é importante que nas nossas múltiplas linguagens, eu vou usar mais a linguagem oral, mas você pode entender isso de outras maneiras. Por exemplo, eu fui professor durante alguns anos da minha vida. E era fácil distinguir o filtro de captação de um aluno. Assim, todo professor ele terá pelo menos 3 tipos de alunos dentro da sua classe: um visual, um auditivo e um sinestésico, não é? São 3 alunos que basicamente você vai ter dentro da sala de aula. E como é que a gente, para melhorar a comunicação e a troca dos mundos, a gente precisa estar atento ao que os outros estão falando, porque o visual, ele vai usar verbos que estão ligados à sua fonte de captação de informação. Você está conversando com um visual e ele diz: não, mas veja bem, meu ponto, não, veja bem. Não, ele não está vendo, a linguagem é oral, mas ele vai usar verbos ligados à visão. Veja bem, olha só, mira nisso, ok? Mirar, olhar, ver, enxergar. Ele vai usar verbos que reforcem a sua base, o seu mundo interior de captação. O auditivo, ele vai usar verbos ligados à audição. É sua linguagem, ele vai comunicar. E você vai perceber que logo, logo, ele vai denunciar quais são suas fontes de captação. E o sinestésico também. Isso facilita o quê? É que quando a gente fala, a gente coloca o mundo da gente para o lado de fora. Nós habitamos na nossa linguagem. Quando você começa a falar, você coloca seu mundo para o lado de fora. Diz Salomão que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus vai até repetir isso, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você quer conhecer o coração de uma pessoa, o que ela sente, deixa ela falar.
Sabe quem governa uma conversa? Não é quem fala, é quem faz as perguntas. Porque quem faz as perguntas provoca no outro a manifestação do seu mundo. Então é fácil conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Se ela é egoísta, você vai ver logo. Se ela é acolhedora, você vai perceber logo. Não, o mundo dela vai ficando cada vez mais explícito, não é? Eu conheço pessoas que elas têm um atrito entre o que elas pretendem ser, então a sua fala argumenta daquilo que ela pretende ser, mas se conflita com aquilo que ela é. E, notadamente, você começa a ver que a pessoa está confusa, porque a sua maneira de lidar com as coisas colide com sua linguagem. Ok? Então fica fácil você entender que uma pessoa está desorientada na vida. Eu tenho tido alguns cuidados com minha própria vida. A minha relação pessoal, minha experiência pessoal, minha. Eu descobri muitas coisas em mim, a partir daquilo que eu estava falando. Porque quando eu ponho para fora, porque como é que nasce a linguagem, né? Eu tenho aqui uma ideia, um sentimento, um pensamento, está tudo muito subjetivo. Mas a linguagem é a chance que a ideia tem de nascer. O sentimento nasce por meio de uma linguagem. Então, quando eu quero me identificar, eu preciso prestar um pouco mais de atenção nas coisas que eu ando falando. O inseguro mente muito, porque ele tem medo que as pessoas o rejeitem. Começa por aí, por um medo de uma rejeição. Então ele vai mentir, porque se ele disser a verdade, ele teme que as pessoas não o amem por causa da verdade que ele pratica ou que ele é. Então ele vai ter que criar histórias, vai criar um mundo paralelo. Só que, notadamente, o mentiroso se condena, e ele não será amado por causa da mentira e não por causa de sua verdade. Eu digo isso porque nós nos relacionamos um tempo inteiro com as pessoas. Se nós queremos ter um casamento bem-sucedido, pelo amor de Deus, para e ouve o que seu parceiro está dizendo. Porque o seu mundo estará na sua linguagem. Veja como se veste, veja como se postura fisicamente, vê quais são as atitudes na fala, a gesticulação. Isso tudo são códigos usados para expressar a nossa interioridade. Usando nossa linguagem, se nós somos pessoas boas, nós vamos limpar as pessoas que nós falamos delas. Você acabou de ler comigo? Disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavras limpam e palavras sujam. Acho que todos nós um dia já fomos sujos por uma palavra. Alguém mentiu a nosso respeito, jogando poeira sobre nós. Não era verdade, mentiu, então nos sujou. Pessoas que nós nos aproximamos, elas nos rejeitaram por um tempo, porque alguém já havia dito a elas que nós éramos tais quais elas estavam dizendo e não exatamente como nós éramos. Aí quando nós nos chegamos, tivemos rejeição da parte de alguns. Você deve ter passado por uma experiência dessa. É que a nossa linguagem, ela é capaz de limpar uma pessoa, mas ela é capaz de sujar uma pessoa. Eu preciso ter cuidado com minha linguagem, porque eu habito nesse mundo.
nesse mundo de mentira, nesse mundo de hipocrisia, nesse mundo de confusão, ou no mundo de limpeza. As minhas palavras com relação às pessoas, elas podem mudar a vida delas. Quando você aprova, sabe, não sei se você se lembra de uma mensagem há pouco tempo atrás, falando sobre aprovação, o sistema da aprovação. Como nós mudamos a vida de algumas pessoas por causa das coisas que nós falamos para elas, da linguagem que nós usamos. Se você tem uma pessoa fracassada perto de você, a tua linguagem que limpa pode injetar tanta força dentro dela que o fraco pode se tornar forte. Você se lembra de Joel 3,10? Diga ao fraco, eu sou forte. Se o fraco assumir uma nova linguagem na vida dele, ele leva seu corpo para dentro da sua linguagem. Não, presta atenção no que eu estou te falando. Nossa linguagem tem o poder de exercer controle e governo sobre o nosso mundo. Tiago diz que a língua, a minha e a sua, é um órgão pequeno. Um órgão pequeno. Mas ele compara esse órgão pequeno ao leme de uma grande embarcação, que proporcionalmente é tão pequeno. E ele diz que o leme é guiado, o navio é guiado pelo leme, tal e qual a vida é guiada pela língua. E o homem que sabe usar bem o governo da língua, ele exerce governo sobre ela, sobre a vida. É que a tua linguagem, ela abre caminho para o teu mundo. A linguagem que você usa, ela dirige sua vida, se para cima ou para baixo. Você pode mudar o seu destino a partir das coisas que você fala. Voltando a Joel 3,10, digamos que eu sou um fraco, ou estou fraco. Se eu estiver convencido pelo meu mundo interior de que eu sou forte, eu me torno semelhante à linguagem que eu uso. Está dando sentido para você o que eu estou te falando? Por isso é muito importante que você seja responsável com as coisas que você diz para seus filhos, para sua mulher e até para você mesmo. Olha, gente, nós atraímos até enfermidades para o nosso corpo a partir da nossa fala. Você abre um caminho de concessão. É um caminho de saída, mas também é um caminho de entrada. Há pessoas que passam por frustrações na vida, por decepções, elas olham para o espelho e repetem continuamente: eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não vou suportar. Se isto for uma palavra que sua alma acredite, pode ter certeza que você vai morrer antes da hora. Você vai atrair no teu sistema psicossomático, você vai começar a atrair probabilidades, e cada vez probabilidades maiores. E as tuas células vão se render à tua linguagem. Assim como o fraco que diz, eu sou forte, ele migra da fraqueza para a força. Alguém que é forte pode se tornar fraco a partir das coisas que anda dizendo. Tudo bem? Vocês estão tão quietos aí? É que estão pensando? Estão pensando? Presta atenção numa coisa.
Se eu quero mudar meu casamento, eu tenho uma chance, mudando as sementes. Você fica com mais raiva da sua mulher quando você chama ela de desgraçada. Aí quando ela aparece, ela diz: "Oh, meu amor", mas já entrou a semente em você. "Ah, aquilo é uma vagabunda. Ah, esse meu marido é um vagabundo." Esse troço entra dentro de você, porque ele vai e volta no espelho, e você começa a gerar indignação. Então sua linguagem, ela precisa acompanhar o seu novo modo de viver. Por exemplo, se nós migramos da nossa vã maneira de viver e estamos vivendo agora no reino de Deus, o reino de Deus tem uma linguagem toda própria. Se você é um príncipe, precisa falar como um príncipe, não como um vagabundo de rua. Entende? Precisa dar sentido glorioso às coisas que você está fazendo, para onde você está andando, com quem você está lidando. Eu ultimamente engasguei com uma linguagem, eu chamo todo mundo de príncipe, ainda que seja um vagabundo. Porque se ele acreditar que ele é um príncipe, ele deixa de ser um vagaba para ser um príncipe. Eu chamo de meu irmão todo mundo que eu vejo pela frente, porque vai que ele acredita que ele é meu irmão. Assim o será. Como o homem crê em sua alma, diz Salomão, assim será com ele. Entende? Então minha linguagem, ela fala muito de mim. E se você é um camarada assim, que fala muita besteira, você é um besterol. Desculpe, foi sem querer. Não é uma ofensa. É que nisso eu me descubro. Entende? Eu vivo murmurando, reclamando, murmurando, reclamando, murmurando. Quem você acha que você é? O glorioso? Não é. Você habita na sua linguagem, amigo. Você mora dentro da sua linguagem. Se você não consegue ser paciente no trânsito com as pessoas, você é esse iracundo. Não é outra pessoa. Você pode até botar um sorriso, querer disfarçar, mas quando solta você, você é exatamente esta sua linguagem habitual. Não é uma linguagem eventual, mas habitual. Aquilo que você diz todo dia é aquilo que você é. Então nossa linguagem, ela é importante para nós. Qualquer expressão de linguagem. Se você diz que ama, entregue flores. Diminua a fronteira de incoerência. Comece a ser coerente. Você diz que ama, entregue flores. Faça elogios na presença e na ausência. Sabe que o amor, a paixão, precisa ser alimentado. Às vezes uma pessoa que está perto de nós, que nós amamos, não fez uma coisa muito boa. Meu irmão, seja consciente de que aquilo não foi bom, mas não fique ressaltando isso para todo sempre, amém. Procure evidenciar coisas boas para você manter boas relações, porque senão a tua fala vai começar a entrar dentro do teu coração e vai começar a retirar um monte de lixo de dentro de você, e você vai se perceber exatamente um inspecionador de esgoto na vida das pessoas. Então procure falar bem das pessoas. Essa sua fala não só muda o teu comportamento, mas é capaz de mudar o comportamento daquela pessoa. Eu tinha contratado um funcionário. Ele tinha recentemente saído da penitenciária. Eu vou te dar o nome de guerra dele, para você ter uma ideia do que era. Corvo. Tem uma ideia de que peça que podia ser? Alguém que tem o apelido de um corvo? Ele matou a esposa porque ela não fez um bom café. É o corvo.
Mas esse cara passou por uma tragédia pessoal tão grande dentro da penitenciária e ele foi liberado. Ele estava livre, cumpriu. Perdão, ele cumpriu com a pena. Cumpriu a pena. E depois que saiu, ele me pediu ajuda, que ele queria trabalhar. Eu disse, rapaz, eu não tenho nada, eu estou fazendo uma obra aqui na igreja. O negócio de pastor é fazer obra e falar, né? Duas coisas que o pastor faz, é faz obra e fala. Eu estou em obra aqui. Ele disse, não, mas serve, negócio de servente de pedreiro serve. Eu falei, tá bom. E ele trabalhou comigo durante uns 3 meses, mais ou menos, numa obra. E eu entreguei a ele um dinheiro e mandei ele fazer uma compra. Quando ele veio pegar o dinheiro, ele não acreditava nele. A mão dele tremia. E eu, com a mão firme, entreguei o dinheiro a ele. Digo, pois você vá lá, faça o pagamento, peça a nota e me traga o troco. Ele não confiava nele, mas eu disse para ele que ele era confiável. Ele foi, voltou, trouxe o troco. Fiz isso algumas vezes. Não era experimentando ele. Eu queria que ele mudasse de verdade, de cabeça, de coração. Ele era ladrão. Não era só assassino, era ladrão também. Um dia, eu tive que fazer um investimento. Peguei a chave da minha casa e disse para ele. Primeiro eu mudei o nome dele, né? Esse negócio de corvo ficou sepultado na cadeia. Eu passei a usar o nome dele, que eu vou omitir por proteção ao indivíduo. Peguei minha chave e disse, fulano, você vai lá na minha casa, debaixo daquele jarro, tem, vou dar um chute aqui que eu não me lembro agora, tem R$2.000. Você levanta o jarro, pega 1.000 dos 2.000 e me traga, por favor. Aí novamente a mão dele tremia. Ele disse, não vou não. Falei, vai, claro que vai. Você não é meu funcionário? Ele disse, sim, mas o senhor se lembra que eu sou ex-detento? Eu falei, nem me lembrava, filho. Pois pega minha chave, vá lá, pega R$1.000 e deixa os 1.000 lá. Desta forma, esse homem se tornou um homem da confiança da igreja. Nunca nos trouxe um prejuízo sequer. Cara, se você acreditar que você é confiante, é confiável, você será confiável. Aquilo que você acredita que você é. A linguagem dele mudou. Bom, acabamos batizando ele no tempo aprazado, se tornou um irmão nosso e tudo mais. Mas eu fiz questão com esta minha linguagem de entregar a chave da minha casa para ele. Você quer saber se eu corri o risco? Claro que eu corri o risco. Mas ninguém se relaciona com o outro se não estiver disposto a correr risco. Quando você vem aqui na igreja para um culto, você está correndo risco de eu falar um monte de besteira e você ser gerado num monte de besteira. De eu adoecer você espiritualmente. Mas você corre o risco de sair melhor daqui também. Risco. Relacionamento pressupõe risco. Quando nós nos relacionamos com aquele par de olhos, nós estamos correndo risco. Quando nós abrimos a porta da nossa casa e recebemos alguém, nós corremos risco. Às vezes não acontece nada, às vezes é glorioso, mas às vezes é uma tragédia. Não tem jeito, o risco faz parte da relação. Agora, voltando a Tiago, você precisa aprender a governar a vida com as palavras que você usa. Como eu disse, você pode mudar seu casamento usando palavras. Você sabe, Salomão é um homem que eu tenho enorme respeito, eu não subestimo uma frase
solta dentro de um escrito dele. Salomão diz o seguinte, que a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Você é capaz de mudar o rumo de uma pessoa furiosa quando você usa uma palavra branda. Recentemente, ouvindo um senador da República fazendo alusão à nossa representanta, a vossa representanta, porque a mim não representa, você calou, consentiu, é sua representanta, né? Não, brincadeira à parte, não vou tratar com desrespeito aquela que está lá. Oh, meu Deus, ela não me respeita, Jesus, como eu faço, né? Mas deixa assim, deixa quieto, não mexer nisso não. Ele dizia assim, se pelo menos ela dissesse, gente, eu errei aqui, nem quis errar, mas errei, me perdoem. Era tão mais fácil lidar, dizia o nobre senador. É que quando a gente usa uma palavra humilde, a gente aplaca o furor das pessoas. Sabe que tem poder esse negócio de fala? É possível que você vença uma batalha usando uma palavra branda, quebrando qualquer fortaleza que venha de fora. Não subestime o que sai dos seus lábios. Pode matar e pode dar a vida. Quando diz o sábio Salomão que o poder da vida e da morte está na boca, assim, sem muito esforço, às vezes com alguma dor, mas sem muito esforço, todos nós podemos nos lembrar de que em algum momento da nossa história nós fomos feridos, machucados e às vezes até mortalmente feridos naquela área específica. Vou te contar uma experiência minha pessoal. Eu era um menino, estava sendo alfabetizado, construía poucas frases ainda. Um dia a minha professora disse assim para minha mãe, seu filho nunca vai escrever nada. Ele não sabe escrever. Tum! Era minha professora. Ela podia ter dito isso para o diabo, mas não podia ter dito para mim. Aquilo entrou dentro de mim. Era uma criança, uma cabecinha tenra. Aquilo entrou dentro de mim de uma tal maneira que quem me conhece já me ouviu dizer. Eu tive que, na faculdade, fazer português jurídico 1, português jurídico 2, português jurídico 3, para escrever uma peça jurídica. Para eu escrever um livro, é um perrengue escrever qualquer texto um pouco mais longo. Fazer uma dissertação escrita para mim é um pavor. Se me colocar na frente de 5 pessoas, de 5 mil, 50 mil, não faz diferença. Mas para escrever, rapaz, olha que loucura, toda vez que eu pego numa caneta para redigir um texto longo, eu me lembro dessa mulher. Para te ser franco, eu não me lembro da minha primeira namorada. Não foram muitas, não é isso. Na verdade, minha primeira namorada, mesmo de verdade, foi com quem eu me casei. O que o resto não representou coisíssima nenhuma na minha vida. Mas desta mulher eu lembro. Me lembro dela, da minha mãe do lado dela e daquela palavra que entrou como uma flecha. Hã? Deus me livre e guarde que você tenha passado por uma experiência como esta.
Mas você pode ter ficado invalidado, atrofiado e às vezes até morto em alguma área específica da sua vida. Sentimentalmente, sem gerar sentimento pelos outros, porque se decepcionou com uma palavra dura do primeiro namorado, do marido, da mulher, sei lá, do diabo que o carregue. Aquilo marcou você, uma palavra que ao invés de dar vida, gerou morte. Agora, eu ouvi palavras que me deram vida e também me lembro delas. Me lembro de palavras que me tiraram do buraco, me arrancaram do buraco e me colocaram no topo da montanha. Palavras que geraram vida. Nós sempre vamos habitar neste mundo de crueldade ou de docilidade. Então, olhe atentamente, ou melhor, observe atentamente. Porque você pode ser um cruel e não se reconhecer, mas as palavras que saem de dentro de você machucam tanto, ferem tanto, que você vai acabar se encontrando com um cruel na sua vida. Talvez essa seja a chance de você mudar. Quando você se reconhece. Tiago mesmo, capítulo 1, ele diz que há alguns que olhando na bacia da palavra, no espelho da palavra, eles olham, veem sua imagem, se sentem apavorados com o que veem, viram suas costas para aquilo e fogem para longe. Porque há coisas em nós, assim, e aqui não está um medo de errar, e nem estou subestimando nenhum de vocês, é que habita coisas dentro de nós que quando nós tomamos a consciência, é apavorante. É apavorante. A gente olha e não quer se reconhecer naquilo. Então a gente vai usar um monte de artifício para esconder aquilo que de verdade nós somos. Mas é a chance que você tem, e a chance que eu tenho, é me reconhecendo. Como o meu foco hoje não está na imagem, está na linguagem, mas a imagem também é uma linguagem. Quando você se percebe exatamente como você é, você ganhou uma oportunidade de acabar com esse cativeiro na sua alma. Todo homem foi criado bom. Todo homem foi criado bom. Deus criou um homem bom, Deus criou você, uma pessoa boa. E a gente vai se perdendo, usando linguagens de proteção. É todo mundo, menos você. Não estou dizendo você, eu, né? Deixa eu inverter isso aqui. Todo mundo é culpado, menos eu. Porque eu não quero me reconhecer no erro. Porque eu não quero mudar, no fundo eu não quero mudar. Estávamos lá, em plena pista de pouso. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Monte de meninos da minha idade. Eu tinha 18 anos, 19 anos. E todo mundo na cadência. E tinha uma senhora que estava ao lado da minha mãe. Ela era mãe de um garoto que era da mesma companhia que eu. E a mãe dele dizia assim: só meu filho está marchando certo. Olha, o quartel todo marchando errado, e só o filho dela marchando certo. Queridos, é possível? Eu diria que não. Eu diria que não, é muito improvável. Muito improvável. Mas como é que a gente acha que só a gente está certo, está todo mundo errado? Chega um amigo para você e diz: cara, isso aqui não está legal. Diz: não, está legal sim. Se permita ser percebido na sua linguagem também pelos outros. Os outros percebem nossa linguagem, gente, e nossas incoerências. Então,
Não é que você deva ser manipulado pelo que os outros pensam de você, mas é importante. Olha, é tão importante que um dia Jesus chamou seus amigos e diz assim: o que é que andam dizendo aí que eu sou? Hã? Não, Jesus não estava com nenhuma crise existencial, não era isso. Depois ele pergunta, no mesmo contexto assim: e vocês, meus amigos, o que é que vocês pensam que eu sou? O que é que vocês estão percebendo de mim? Porque você se lembra de um dos discípulos de Jesus que diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. Ele diz: rapaz, eu estou andando com você aí o tempo todo, são 3 anos de caminhada, e tu não me reconheces. Quem vê a mim vê o Pai. Era Filipe, não é? Ei, Filipão, quem vê a mim vê o Pai, filho. Está desatento. Uhum. Então é possível que haja amigos nossos que não estão vendo a verdade sobre nós. Mas é importante porque alguns estão percebendo coisas a nosso respeito. E eles podem nos ajudar a nós encontrarmos um bom caminho. Considere um pouco. Não é que eles vão controlar você, mas é que a opinião alheia também é importante. Não é? Não é bom saber o que Deus anda pensando da gente? Viste meu servo Jó, diz o Senhor, não é? Viste meu servo Jó? Não há homem justo como ele na terra. Olha esse cara, isso é admirável. Isso aí é um homem digno de ser chamado meu filho. Então, saber o que Deus pensa de nós é uma coisa boa, não é? Oh, meu Deus, até o que Satanás pensa a nosso respeito pode ser uma coisa boa também, né? Conheço Paulo, mas vocês são quem? Ai, meu Deus do céu. O homem habita na sua linguagem. Pare e pense que a maneira revoltada que habita dentro do seu coração, ela transborda nas suas múltiplas linguagens, na roupa que você veste, na fala que você tem, nos gestos que você tem, enfim, vai se manifestar. E esse é um caminho do autoconhecimento. Eu não estou te dando essa dica para você ficar prestando atenção na vida das pessoas, mas para você prestar atenção na sua vida. É um filtro importante e bom que eu estou te dando, não para você saber como é que os outros estão indo, mas é como você está indo. Você vai se encontrar num mundo que de repente não é o que você quer estar. Num mundo diferente do de Jesus, que você quer tanto se parecer com Ele. Às vezes num mundo de agressividade, de violência, de arrogância, de austeridade exagerada, de impaciência. E quando você pensa, meu Deus, não é este o mundo, você está vendo exatamente você, aí você vai começar a fazer um caminho de volta. Meu Deus, como eu mudo essa rigidez toda, porque Jesus não é assim. E esse Jesus que está em mim não é assim, então eu estou dando fruto na carne e não no espírito. Estou gerando atitudes carnais, tipo, eu sou assim, né? Essa síndrome da Gabriela, né, é síndrome de inseguros. Querido, você não é assim, você está assim, você é parecida com Jesus, é isso que você é. Não é eu sou assim, não, você é parecido com Jesus, está assim, parecido com outra coisa, mas você vai ter que pegar essa fronteira e ir diminuindo. Como é que Jesus faria agora? Essa é uma pergunta que eu faço de contínuo. O que é que Jesus faria agora? Sabe que eu parei de ser justiceiro por causa disso? Justiceiro não é que faz a justiça se cumprir. Justiceiro é o que faz a sua justiça se cumprir. Não? Eu deixei de ser justiceiro porque eu olho para a miséria de alguém e ao invés de julgar, condenar e punir,
Meus olhos são como o de Jesus. Eu desejo ser assim. Alguém me disse assim: bispo, o tempo está passando e você está se tornando político na sua relação. Eu digo: não, meu amor, você está fazendo uma leitura equivocada. Eu estou sendo mais tolerante, mais paciente, mais misericordioso. É isso que eu estou sendo. Sabe? É que a gente vai ficando mais maduro. É porque, assim, na expressão dela estar ficando mais político, é que eu estava fazendo manobras com as minhas relações. Eu não faço manobra com as minhas relações, nem as da minha casa, nem os meus amigos fora da minha casa. Não tem manobra na minha relação. Jesus, ele enxergava cada discípulo exatamente como ele era. Como educador por excelência, Jesus não botava todo mundo dentro de um pacote. Ele fazia distinção entre as pessoas. Teve momento que ele chegou para alguns mais próximos e disse: rapaz, tem umas coisas que eu tenho para falar para vocês, mas vocês não vão suportar, não dá para falar agora, vamos esperar uma próxima oportunidade. O que é isto? Era Jesus exercendo maturidade na sua relação. Há coisas que se você disser para aquela pessoa que está do seu lado, você vai matá-la. Vai matá-la. Ela não suporta. Aí você, com tão cheio do espírito que é, o espírito da arrogância, diz assim: não, eu sou verdadeiro, eu falo, é isso mesmo. Não, filho, tem hora que tu não podes falar. Vai matar o teu irmão. Fica quieto. Deixa ele ganhar maturidade para ouvir. Naquele momento ele pode estar tão tolo que você perde um amigo. Entende? Fala para um tolo e ele vai se tornar seu inimigo. Espera a sabedoria chegar. Quando a sabedoria chegar, você ganha. E ele ganha. Na sua linguagem, sempre procure usar o seguinte argumento: o que de verdade eu quero, o que eu estou esperando ao dizer isto, desta maneira. Tem pessoas que você vai ter que dizer e elas vão ter que ir embora da sua relação. Jesus pegou aquele camarada, vinha ele lá, de lá para cá, na contramão da procissão. Jesus ia e aquele rapaz vinha. Você imagina a cena que era? Aquele rapaz rico, que era dono de uma fortuna. A cena era essa: Jesus ia, imagina aqui, né, que você é Jesus e eu estou junto com você, nós estamos caminhando numa só direção. Vamos para Jerusalém. De repente vem alguém na contramão da romaria. Isso chama atenção? Boa noite. Isso chama atenção, vir na contramão da romaria? Aquele camarada deve ter aberto uma clareira de pessoas ali para falar com Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus, ok? Se lança aos pés de Jesus e diz: mestre, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Parece espiritual? Vou te falar uma parada: eu não teria coragem de fazer aquilo. Eu sou tão constrangido que eu jamais ia me jogar no chão, fazer aquele mise-en-scène todo. Jesus conhecia o coração dele, mas Jesus precisava fazê-lo conhecer seu próprio coração. Jesus não foi cruel, usou uma palavra para libertar aquele rapaz de toda a sua hipocrisia. Você lembra da história, não? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vem, segue-me, terás um tesouro no céu. O amor, claro. Obrigado. Jesus o amou. É que amar não é fazer média na relação. Não é? Amar não é fazer média na relação. Jesus o amou. O amou tanto que o libertou, deixou ele ser quem ele era. Vai, filho. E ele, revoltado, porque era dono de uma grande fortuna, na verdade ele queria só a popularidade, que Jesus se emocionasse. Filho, que coisa, gente, olha aqui, né? O religioso, joga o foco aqui nesse rapaz, câmera, por favor, olha que coisa linda que esse rapaz está falando. Jesus o libertará dele mesmo.
Mas Jesus não faz isso toda hora, só neste caso. Cada caso é um caso. E Jesus vai tratar este caso com uma palavra de libertação. Jesus nunca vai brincar com palavras. Vou te pedir uma coisa, com todo o meu carinho. Espiritualidade é saber usar as palavras com precisão. Tem hora que a tua língua vai coçar, mas não fala, não é hora. Não é hora. Engula o veneno, vai morrer sozinho, não mata o outro. Não, que às vezes o veneno está aqui, não é não? Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela estava tão envenenada, eu falei, filha, passa a mão aqui. Ela disse, estou babando. Eu falei, não, o veneno que está escorrendo. Está escorrendo o veneno. Então morre sozinha. Morde sua língua e se envenena. Seja responsável com sua palavra. Seja cuidadoso com sua palavra. Não saia dizendo qualquer coisa só porque você pode. Você pode mesmo, mas você pode muito bem, ao invés de gerar morte, gerar vida na vida das pessoas. Esta é uma relação de maturidade. É extrema espiritualidade. Às vezes a gente acha que espiritualidade está em comportamentos sacrificiais. Então, se eu subo o monte, se eu ando de joelho, se eu boto a boca no chão, então este aparato está me fazendo espiritual. Às vezes não. Às vezes está fazendo da gente pessoas cínicas, sem nenhuma profundidade, largo como um rio e raso quando ele está assoreado. Seja concentrado, profundo nas tuas relações e presta atenção nelas. As primeiras delas, o ambiente da manifestação do reino de Deus, tua casa. Tua casa. Aquilo que você diz para teu marido, tua mulher, teus filhos, isso pode gerar mudanças radicais para o futuro, positivas e negativas. Teu quadro de funcionários, teus amigos ao teu redor, vai tendo cuidado. Olha, como é que eu vou falar isso? Eu espero que você vai entender. Quando o anjo se encontra com Satanás, ele não ousa estabelecer juízo infamatório contra ele. Por quê? Por quê? Eu vejo alguns caça-demônio que eles não têm respeito nem por eles mesmos, né? E lidam com o mundo espiritual como se estivessem lidando com a lixeira da casa deles. Nem a alta patente do anjo disse que não julgou, não ousou colocar juízo infamatório em sua boca contra o próprio Satanás. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque, olha gente, palavra, elas têm autonomia. Depois que elas saem, o trabalho que você tem para resgatar uma palavra lançada, às vezes é amargo o preço e você não consegue resgatar. Nem sempre você vai conseguir. O Senhor diz em Isaías, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Não é só da boca de Deus, não. A palavra é da boca de cada um de nós. Aquilo que sai da nossa boca não volta de maneira vazia. Até quando você diz paz para o outro e não há paz, a paz volta para você? Estou mistificando muita coisa aqui, cara? Até a paz que você abre a sua boca e diz, paz seja contigo. Se a paz que sai de você por meio da sua fala não alcançar um filho da paz, esta paz volta para você. Não foi isso que Jesus falou? Então assim,
é um cuidado que você precisa ter, enorme, para não contaminar. Sabe o que é que contamina o homem? É o que sai, não é o que entra. O doido se arvora todo, mas não come uma pipoca do São Cosme e Damião. Mas não tem medo nenhum de falar qualquer bobagem para qualquer um. Anda contaminando a vida, porque tira de dentro de si coisas tão trágicas, mas fica todo escrupuloso. Não, vou comer essa cocada não, porque é de Cosme e Damião. Filho, bom, vou ser moderado aqui. Faça isto, mas não omita aquilo. Eu não tenho muito problema com as cocadas, filho. Se chegar lá em casa, eu vou traçar. Não posso por causa do diabetes, mas já esse diabetes vai para o espaço aí, né? Vai. Então assim, não é o que entra, é o que sai que contamina o homem. Sabe como é que a gente vai habitando na nossa linguagem? O homem habita na sua linguagem, eu habito na minha linguagem, você habita na sua linguagem. Eu começo a conhecer um homem quando ele começa a falar. E quer ver uma pessoa perigosa? Aquela que fala mal dos outros. Não tenha dúvida, ela vai falar de você. Não tenha dúvida. Outro repreende o Satanás logo de uma vez. Entende? Mete o pé no freio e aconselha ele a ganhar outro caminho. Eu estava com... Está na hora de acabar já? Está quase. Eu estava caminhando com um amigo, nós fomos assistir um pregador, um bom pregador, um cara com uma palavra magnífica. E eu chamei um discípulo novo, assim, ele era novo comigo, mas já era velho na igreja. E eu disse, vamos assistir esse cara pregar, bicho, esse cara tem umas coisas boas, vamos lá. E ele foi comigo. Na volta, ele começou a se desfazer do que havia ouvido. E começou a tentar encontrar na palavra do pregador defeitos. Aí eu disse para ele, rapaz, eu não contradisse ele, não exortei, porque eu esperava recuperá-lo de uma outra maneira. Eu disse, você se lembra quando ele disse aquilo? Tu lembras quando ele disse aquilo outro? Isso que você está falando, eu nem percebi que ele falou. Ele falou isso, nem percebi. Mas você se lembra quando ele disse isso, disse aquilo? Eu disse umas 5 coisas boas que o pregador tinha ensinado. Aí ele se virou para mim e disse, perdão. Eu falei, por quê, filho? Porque eu fui um tolo. Ele disse, está perdoado, tolo. Está perdoado, tolo. Porque ele só focou no que ele não se agradou, entende? Mas foi tão bom, e ele não viu a coisa boa, né? Estava à toa na vida, ouvindo a banda passar, e acabou não vendo as coisas bonitas de amor que às vezes a gente está com o olho voltado para cada lugar, e a nossa linguagem, né? Vinha um bêbado andando pela rua, caindo, e a mulher disse para uma senhora, está vendo, jovem, bêbado, isso deve ser um vagabundo, isso não deve cuidar da família dele. E a velha disse para a mais nova, você ouviu a música linda que ele estava assoviando? Você conseguiu ouvir a música linda que ele assoviava? Querido, quando o nosso mundo interior é bom, quando os nossos olhos são bons, todo o nosso ser fica luminoso. Pensa num ser luminoso. Cara, eu gosto de andar com o fulano. Diga teu nome, o fulano também. Eu gosto de andar com, porque ele é luminoso. Ele é luminoso. Os olhos, claro. Se os teus olhos forem bons, teu corpo todo vai brilhar. Então deixa teu corpo brilhar. Usa uma linguagem saudável, boa. Cara, olha, vê defeito qualquer medíocre vê.
Agora, virtude só os nobres. Para quem? Quem que vê virtude? Nobre. O nobre vê um bêbado caminhando e é capaz de ouvir a música linda, aquela dos Beatles, Let It Be. Ele está assoviando Let It Be. Que coisa linda, que emoção. Porque meu filho, minha filha, nós somos farinhas do mesmo saco. O que faz diferença é a candeia. Se você quer ser diferente, luminoso, então passe a ter uma linguagem mais saudável. Você vai habitar nessa linguagem. Se teu corpo não quiser, daqui a pouco ele vai pegar o ritmo da tua fala e vai viver exatamente assim, conforme a linguagem saudável do teu espírito. Amém? Gente, chegamos ao final. Quero mandar meu abraço afetuoso para todos que nos acompanharam pela TV, aqueles que pela internet estiveram conosco esta noite ao vivo. Minha saudação fraterna. Voltamos no próximo Divã da Graça, querendo Deus, nesse mesmo horário. Shalom.